Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro A Ilha das Árvores Desaparecidas de Elif Shafak. Um livro que eu gostei muito de ler, foi muito interessante. Eu não sou muito boa, nem muito, nem pouco mais ou menos, nem com história nem com geografia, e portanto gosto sempre quando encontro livros que me fazem aprender algo novo para mim, obviamente, e a Elif Shafak é muito boa a fazer isso. Portanto, nós aqui temos uma história que nos está a ser narrada a duas vozes. Temos uma narração presente, um narrador presente, que é uma figueira, sim, a árvore, e no fundo é uma das coisas um bocadinho estranhas deste livro. Nós temos aqui uma árvore que nos está a fazer uma parte da narrativa e de certa forma faz sentido, porque as árvores estão cá durante muitos anos, têm uma memória coletiva enorme, porque as árvores comunicam por raízes, por aí fora, e portanto acabam por ter encapsulado nelas muito da história deste planeta e da humanidade, porque isso fica tudo preso no tronco de uma árvore. E portanto é muito curioso ver que a Elif Shafak fez com que uma das personagens deste livro e a única narradora presente fosse uma árvore, que acaba por ver todos os acontecimentos que vão ocorrendo na ilha de Chipre, que é onde uma parte da história se passa. E a outra parte da narrativa é um narrador ausente que segue a Ada. E a Ada é uma rapariga que já nasceu em Inglaterra, no Reino Unido, filha de dois cipriotas, que não faz absolutamente ideia de qual é a história da família. Sabe apenas que o pai era cipriota grego e que a mãe era cipriota turca e, portanto, tudo o resto, apesar dela saber que há conflitos na ilha, que houve conflitos que fizeram com que os pais abandonassem a ilha do Chipre, ela não faz absolutamente ideia de nada. Tudo o que se passou na vida dos pais, lá para trás, eles acabam por não falar sobre isso e é um acordo que eles têm entre eles de não pôr esse peso da história e do passado em cima da filha deles, que já nasceu num sítio completamente diferente, longe de todos os conflitos, e portanto que para eles não faz sentido estarem a pôr esse peso da história em cima dela. E o que é que nós temos aqui então? Temos uma história que se vai passar em duas vozes e em dois tempos também. Temos a parte da Ada, que tem 16 anos e que nos dá a entender aqui no livro que é no final da década de 2010, e temos aqui uma boa parte da história que se passa em 1974, que foi uma altura em que houve um conflito então entre turcos e gregos na ilha do Chipre, e isso fez com que a ilha ficasse dividida em dois. E eu não fazia ideia disto, e foi muito interessante encontrar isso no livro, apesar de eu achar que o facto de as personagens não quererem falar ativamente sobre o assunto faz com que a autora não tenha explorado a temática a 100%. E por muito que eu goste da escrita da autora, que adoro, acho que havia aqui algumas coisas que poderiam ter sido mais exploradas. No entanto, a verdade é que este livro faz uma coisa fantástica, que é criar personagens que efetivamente se debatem com o facto de terem esse peso no seu passado, e a personagem da Ada que se debate com o facto de os pais lhe esconderem coisas e, portanto, sim, o passado pode ser muito pesado, pode às vezes funcionar como uma âncora, mas a verdade é que nós precisamos saber de onde vimos para sabermos onde estamos e para onde vamos. E eu consigo perceber perfeitamente os conflitos da Ada, de os pais esconderem partes importantes da história deles e ela sentir que isso cria ali uma espécie de fosso entre os pais e ela própria. E portanto temos aqui a Ada no fundo a tentar redescobrir e a criar uma ligação novamente com o pai, que era uma pessoa com quem ela tinha uma ligação muito forte quando era mais pequena e que à medida que foi crescendo essa ligação começou a ficar um pouco mais esbatida. O pai é um botânico e acaba por passar muito tempo com árvores, a falar com árvores. Aliás, uma das primeiras cenas é exatamente o Costas a enterrar uma figueira, que era uma coisa que eu também não sabia que se fazia, talvez porque o nosso clima, apesar de ter aqui algumas temperaturas muito baixas, não é assim tão baixo quanto isso, e portanto nós não temos necessidade deste tipo de práticas, de enterrar figueiras para as proteger. Eu não fazia ideia que isso acontecia. É muito interessante ver aqui a forma como a autora acaba por misturar questões de biologia e de botânica com a forma como a história se processa, e
é interessante também ver de que forma estas personagens acabam por estar todas ligadas e a forma como as nossas raízes familiares acabam por nos dar também uma base para a nossa vida e que quando essas raízes não estão lá, quando nós não sabemos quais são as nossas raízes, quando não sabemos exatamente de onde vimos, às vezes podemos nos sentir perdidos no mundo. E portanto este livro fala um pouco sobre saúde mental, infelizmente também não tanto como poderia, porque estão aqui temáticas muito interessantes, mas a forma como fala sobre família e sobre preconceito, sobre divisões, sobre os conflitos. Isto não é um conflito de dois países que têm uma barreira geográfica já criada, uma barreira política, não geográfica. Estamos a falar de um país que ficou dividido entre gregos e turcos, mas que no fundo são todos cipriotas e portanto estamos a falar aqui de uma barreira que consegue ser ainda pior, porque estamos a falar de amigos que por serem de nacionalidades e religiões diferentes acabaram por se ver arrastados por um conflito que dura até aos dias de hoje. A ilha continua dividida, já não de forma tão forte como aconteceu nas últimas décadas, mas a ilha ainda está dividida e é muito interessante ver aqui a forma como ela nos conta essa história, como nos dá a entender que ambos os lados sofreram, que a nível cultural as pessoas se habituaram a não falar sobre o que aconteceu, sobre todas as pessoas que desapareceram, que ainda há esperança de encontrar pessoas que desapareceram na década de 70, de famílias que ainda estão à procura dos seus entes queridos para os poderem enterrar e dar-lhes um funeral digno e, portanto, está aqui muito desta cultura que eu não conheço e que foi super interessante conhecer. E portanto, se vocês têm algum tipo de curiosidade sobre o Chipre, sobre esta divisão, se tiverem também curiosidade sobre o peso que a nossa história tem em nós e na forma como nós vivemos e na forma como nós olhamos o mundo. É uma história que vai além dos conflitos que existem na ilha entre cipriotas e, portanto, é um livro sobre a história, sobre o passado, sobre a nossa história pessoal, mas também a história dos nossos antepassados, a forma como isso faz com que nos sintamos mais ligados não só às nossas origens, mas também às pessoas com quem nós temos uma ligação não só de sangue, mas também emocional, à nossa família, que é extremamente importante e, portanto, se algo daquilo que eu vos disse vos fizer sentido, se acharam interessante, então definitivamente vão para este livro. De vez em quando é um pouco estranho ter uma árvore a ser a nossa narradora, apesar de fazer todo o sentido, até porque é uma árvore que acaba por estar sempre presente nos momentos mais importantes deste casal que acaba por fugir do Chipre para fazer vida num país diferente e eventualmente isso tudo vai fazer sentido e foi interessante, foi muito interessante ver de que forma a autora deu aqui a volta à situação da árvore e lá está, acho que havia aqui algumas coisas que podiam ter sido um bocadinho mais aprofundadas porque a Elif Shafak é fantástica a fazer isso e desta vez parece que senti um bocadinho mais raso do que aquilo que podia ter sido. Não significa que seja raso, porque não é. Eu acho é que ela podia ter explorado ainda mais do que aquilo que está explorado, mas faz um trabalho fantástico a explicar como é ser de uma segunda geração e, portanto, a pessoa que nasceu e cresceu longe das raízes das pessoas que lhes são mais importantes da sua família e acho que faz um trabalho espetacular em relação a isso, porque nós vemos aqui todos os conflitos interiores da Ada e é extremamente interessante. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Se ainda não leram nada da autora, pode ser um bom livro por onde começar. E é isso. Digam-me nos comentários se já leram algum livro da autora, se já tinham ouvido falar sobre este livro, se ficaram curiosos com ele, deixem-me isso nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!